Irmãos, que bom estarmos mais uma vez para a nossa meditação semanal da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras. Eu sou o Nivaldo, tá? A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Estamos meditando na terceira aula. O propósito esse ano é fazer todas as aulas, fazer toda semana um vídeo esse ano inteiro de todas as aulas da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD, tá? Esta é a lição de número 3, a inerrância da Bíblia, tá? Vamos entender um pouquinho sobre esse conceito da inerrância da Bíblia. Sabe, eu quero pedir para você compartilhar o link que eu vou te mandar desta aula para aqueles irmãos que você sabe que não vai na escola dominical. Infelizmente, a gente tem muitos irmãos aí, amigos que não frequentam a escola dominical e você pode estar enviando este link para esses irmãos, para que eles tenham acesso a esse conhecimento. Ok? Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Tá? Aula de número 3, a inerrância da Bíblia. O texto áureo diz assim, ó: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha que coisa extraordinária, tá? Tudo que está na Bíblia vai ser cumprido. Quem foi que disse isso? Jesus de Nazaré, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 5, versículo 18. A verdade prática, tá? Uma verdade que nós deveríamos praticar todos os dias, todas as horas, todos os meses, é a seguinte: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Olha que coisa extraordinária, tá? Então, essa é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro, tá? Este é um ensinamento bíblico, é um ensinamento cristão, tá? Qualquer pessoa que queira te falar sobre Cristo, sobre o Deus de Israel, sobre Abraão, ele tem que crer que a Bíblia não contém erro, tá? A gente vai ver, tá, exatamente no que consiste, tá, a Bíblia não conter erro algum. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 21, e no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 15 ao 17. Mateus capítulo 5 diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus quem está dizendo isto, tá? Que ele não veio para mudar o Velho Testamento, para mudar a lei, nada, para arrancar a lei, para destruir a lei. Ele veio para cumprir a lei, porque a lei é a palavra de Deus. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tá? Enfatizando o nosso texto áureo, tá? Tudo que está na palavra de Deus será cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha que coisa extraordinária. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus, tá? Então, ensinar e cumprir, tá? Ensinar e cumprir todos, sem desprezar
né, os menores mandamentos da lei do Senhor. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, isso é muito sério, né? A justiça dos escribas e dos fariseus não era pequena, tá? E Jesus está dizendo para nós aqui, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma a gente entra no reino dos céus, tá? Então, vá saber, vai conhecer qual era a justiça, o nível de justiça dos fariseus e dos escribas, para ver e compara com com o teu nível de justiça, para ver se você vai ter condições de entrar no reino dos céus. E você vai ver que o nível de justiça dos escribas dos fariseus era alto, era bem alto. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Hebreus capítulo 10, versículo 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Tá? Este é o nosso texto de apoio, tá? De base para a nossa meditação. Tá? Então, depois dessas coisas, Deus faria um novo concerto. Tá? Deus é Deus. Tá? Ele programou, ele fez todas as coisas do jeito dele. Ele fez todas as coisas do jeito dele e ele fez tudo perfeito, tá? No projeto de Deus já estava programado, tá? Toda a nação de Israel como exemplo para a igreja. O projeto de Deus sempre foi a igreja, sempre foi o corpo de Cristo, para que nós pudéssemos entrar, conhecer, penetrar no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos olhar para o exemplo do Velho Testamento, olhar para o exemplo de Israel, ali as mensagens pelas quais a gente acessa a igreja, acessa o corpo de Cristo, entendendo, compreendendo o Velho Testamento. Quanto mais eu compreendo o Velho Testamento, mais eu vejo Cristo no Velho Testamento, vejo referências de Cristo, cabeça da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, toda a Escritura, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tá? Ela é necessária, toda a Escritura, para que a gente seja instruído, corrigido, redarguido e para que possamos crescer e chegar à estatura de varão perfeito, a estatura que Deus programou para nós, para a humanidade, a estatura de Cristo. A Cristo foi a pessoa mais feliz da terra e todo mundo está correndo atrás da felicidade. É só você entrar, entender e entrar no plano de Deus, que é te tornar Cristo. Como que você vai fazer isso? Por intermédio das Escrituras. As Escrituras podem produzir isso na sua vida. Tá? Então, a introdução desta revista fala o seguinte: infabilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras, tá? Então, quando eu falo que a palavra é infalível e quando eu falo que a palavra é inerrante, isso aponta para a verdade da palavra, para a verdade das Escrituras. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é verdade. Como que eu sei, irmão Nivaldo, que a Bíblia é verdade? Aleluia! É mais ou menos assim, ó. Se eu te disser que açúcar, tá? É doce, tá? Você vai acreditar? Se eu apenas disser, né? Você pode acreditar ou não, mas se eu te der uma colher de açúcar e você colocar na boca, tá? Você vai falar, é doce.
ainda depende se você conhecer o sal, né? Se eu te der, sal é salgado e açúcar é doce, você tem algo para comparar, dois extremos. Daí quando você conhece e experimenta, você pode afirmar que algo é algo, tá? Então por que eu posso te dizer que a palavra de Deus é verdadeira? Porque o que ela diz, ela pratica. O que a Bíblia afirma acontece. A Bíblia afirma que há um Deus e eu estou vendo esse Deus. A Bíblia afirma que esse Deus cura e esse Deus já me curou. A Bíblia afirma que esse Deus, aleluias, ele salva e eu fui salvo. A Bíblia afirma que esse Deus faz milagre e eu já vi milagre. Então eu experimentei, eu tenho visto, tá? Então eu te convido agora a experimentar, tá? Se você não experimentar, você nunca vai ter certeza de que a Bíblia é o que nós falamos, o que ela própria é. Tem muita gente que não experimenta. Você pode pedir para que a Bíblia te convença de que ela é o que é. E ela vai manifestar-se na sua vida. Aquilo que ela afirma acontece na sua vida se você crer naquilo que ela está afirmando, amém? E buscar o Deus que ela afirma que se você o clamar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, está escrito na Bíblia. Se você ficar aí duvidando e não invocar, você nunca vai experimentar a Bíblia. Agora, se você começar a invocar, você vai experimentar uma salvação para o teu corpo, vai experimentar uma salvação para a tua alma, vai experimentar uma salvação para o teu espírito. Tem que experimentar. Primeiro tópico, o que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo, de Gênesis a Apocalipse, de todas as formas, em tudo que ela afirma, ela é verdadeira. Glória a Deus. Tá? Desse modo, a Escritura ela é isenta de erros. Tá? Ela é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Olha que coisa tremenda, tá? Então, nós cremos, tá? E que a Bíblia ela é isenta de erro em todos os aspectos, nas suas doutrinas, seja a doutrina da morte, doutrina da ressurreição, doutrina de que não há reencarnação, doutrina de Cristo, doutrina de Deus, doutrina dos demônios, doutrina do arrebatamento, doutrina. Nós cremos, tá? Que todas as doutrinas bíblicas são verdadeiras no aspecto doutrinário. Nós cremos também no aspecto espiritual, a Bíblia é espírito, há um mundo espiritual, tá? Há uma nova dimensão espiritual existente agora, onde habita Deus, onde habita os anjos, onde habita os demônios, no reino espiritual, tá? Histórico, tá? Em toda a história que a Bíblia narra, tá? Não é paralela à história humana, todos os aspectos, tudo que a Bíblia afirma na história, nós cremos que aconteceu, tá? Nós cremos em Adão e Eva, nós cremos no jardim, nós cremos, tudo aquilo que a Bíblia afirma, tá? Que aconteceu, que existiu, nós cremos, tá? E nós cremos também nos aspectos culturais, como os povos viviam naquela época, a cultura dos egípcios, dos hebreus, E hoje todas as pesquisas arqueológicas e muitos estudos, comprovam quase que tudo que a Bíblia, tá? E já afirmou. Se alguma coisa ainda não comprova, é porque ainda não se descobriu, mas tudo que se tem descoberto hoje na arqueologia, na comparação da história, comparado com a Bíblia, daquilo que está na Bíblia, tem se
chegado à conclusão da veracidade dos relatos bíblicos. Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erro. Essa é uma premissa básica. Nós pregamos para vocês um Deus perfeito, pregamos para o mundo um Deus perfeito, e se houvesse erro na Bíblia, esse Deus, como foi esse Deus que inspirou a Bíblia, se houvesse erro, se houvesse contradição, se houvesse incoerência na Bíblia, poderíamos criticar, poderíamos duvidar desse Deus, tá? Mas todas as aparentes contradições, os aparentes erros, tá? Estão condicionados, sabe ao quê? Ao sermos falhos. Ao sermos falhos, ao sermos errados, tá? A gente não consegue ver a perfeição completa da palavra e de Deus, tá? Então, pelo homem ser pecador, tá? Por essa condição do homem é que muitas vezes nos leva, entendeu? A não entender, a não compreender, e achar que Deus errou, quando na verdade nós estamos como Balaão, tá? Seguindo um caminho do erro, tá? Mas até que houve um dia que o jumento falou com ele, tá? Então Deus queira que um jumento possa aparecer no seu caminho aí, se você não está entendendo a palavra de Deus, para que você abra os teus olhos, abra o teu entendimento e comece a entender aquilo que a Bíblia está afirmando. A Bíblia reivindica a sua inerrância. A própria Bíblia reivindica a sua inerrância. A Bíblia diz que ela não tem erro, tá? O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios, por exemplo, está escrito assim, toda a palavra de Deus é pura. Sabe o que é puro? Algo que não tem mistura, tá? Toda a palavra de Deus é pura, tá? Provérbios 35. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, tá? Salmo 18:30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31. Cristo atestou também a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio da lei seria recusado, seria omitido, tá? Que o próprio Senhor Jesus ele vai confirmar a inerrância da Bíblia, tá? No tópico primeiro, ainda no subtópico 3, sobre a infabilidade e a inerrância da Bíblia, tá? O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar, tá? Então a Bíblia não pode e ela não consegue falhar. Indica que não pode e nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, tá? Isso é infabilidade. Aquilo que ela afirma que vai acontecer. Por exemplo, a volta de Jesus, tá? A volta de Jesus está prenunciada por todos os acontecimentos que estão acontecendo na natureza, tá? É o prenúncio daquilo que a Bíblia falou sobre a volta de Jesus, a segunda volta de Cristo Jesus. Ele virá arrebatar a sua igreja, tá? Essa segunda vinda de Jesus vai ser em duas fases, tá? A primeira fase, ele vem arrebatar a sua igreja e subiremos com ele nas nuvens, tá? Primeiro os mortos ressuscitarão e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para estar com ele para todo sempre, tá? Esse estar com Cristo para todo sempre, primeiramente são 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, e ao final dos 7 anos no céu, onde na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, voltaremos com Cristo, e quando voltarmos com Jesus Cristo, todo olho verá. Então, daí toda a terra vai ver Jesus voltando, para dominar a terra aqui por 1000 anos, onde nós reinaremos com Jesus nesse período do milênio aqui na terra, ok? No segundo tópico, o Espírito Santo preservou as Escrituras, tá? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
ok? A terceira pessoa da Trindade sempre operando na terra para preservar a palavra. Ainda que o Espírito Santo um dia tivesse deixado de operar plenamente na terra, tá? Ele ainda sempre esteve operando de forma localizada para que a palavra de Deus, para que a palavra de Deus fosse cumprida, para que a palavra de Deus fosse manifestada aos homens, para que o propósito de Deus se cumprisse, tá? Então, o Espírito Santo preservou as Escrituras, tá? Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. Por que autógrafos, tá? Foram o primeiro escritor de cada livro, Moisés, então ele escreveu com a própria mão, isso é um autógrafo, tá? São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, tá? Teve alguns livros, por exemplo, que Deus deu para um autor como Jeremias, mas quem escreveu foi Baraque, por exemplo, tá? Então, o seu escrevente escreveu no próprio punho, isso é chamado de autógrafos, tá? Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, tá? Por isso que hoje nós podemos, com as nossas limitações, podemos até ver erros na Bíblia traduzida para o português, tá? Nós temos a Bíblia, por exemplo, João Ferreira de Almeida, ela já foi corrigida e recorrigida várias vezes, porque ela foi traduzida do grego, foi traduzido do grego e do hebraico, tá? O padre lá, esse era um padre, o João Ferreira de Almeida, que se converteu ao protestantismo e depois ele traduziu a Bíblia. Ele fez o melhor que ele pôde nessa tradução, e nessa tradução, ele cometeu alguns erros, ao traduzir, não sabia qual palavra exatamente usar no português para representar exatamente o que estava dizendo no hebraico, no grego. Então, houve sim, erros nessas traduções, mas nós dizemos que a Bíblia é inerrante, tá? No autógrafo, nos primeiros escritos, tá? Nos primeiros escritos, tá? Lá do primeiro autor. Mas então, Nivaldo, então a Bíblia não é confiável? Ela é confiável. Porque se você pega ainda, mesmo com todas as traduções que acontecem em todos os lugares do planeta para as várias línguas, o Espírito Santo ainda hoje opera no entendimento da palavra, tá? Se você pega um cristão sincero, tá? E temente a Deus na África, na Ásia, na China, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, ao eles lerem a palavra de Deus, ao eles lerem a Bíblia, nas suas traduções, eles vão ser guiados para as mesmas doutrinas que nós estudamos, que nós cremos, que nós vivemos aqui no Brasil. Ela também é vivida na África, é vivida na Europa, é vivida na Ásia, nos Estados Unidos, em todos os lugares, tá? Da terra, tá? Porque o Espírito Santo ainda hoje age por intermédio da palavra de Deus, seja ela em português, seja ela em inglês, seja ela em mandarim, seja ela em japonês, seja ela, tá? Em qual língua for, tá? Ainda que o tradutor possa ter usado um outro sinônimo, tá? O Espírito Santo ainda hoje, aleluia, ele opera e ele leva as pessoas a um verdadeiro entendimento da vontade de Deus, aleluia, e leva o homem a aceitar a Cristo e adorar a Cristo e crer na sua palavra. Os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos, tá? São as cópias as cópias dos originais. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, tá? Então existem 25 mil cópias, tá? De milhares de anos aí, mais de 1000 anos, de milhares de cópias que
foram feitas lá na igreja primitiva, que ainda existem textos hoje. Tá? Esses são chamados de apógrafos, tá? Que não foram os autógrafos, mas foram os apógrafos, foram copiados dos textos originais. Existem cerca de 25 mil cópias desses manuscritos bíblicos, dos quais são feitas traduções hoje e espalhadas pelo mundo, tá? A maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. Não era qualquer pessoa que fazia essas traduções, tá? Dos autógrafos para os apógrafos, tá? Era uma reverência, seja até mesmo os padres, né? Os rabinhos, os escribas, era uma reverência, tá? Extraordinária com a qual eles tratavam o texto bíblico, sabendo que era a palavra de Deus, os escritos de Deus, tá? Então a gente tem exemplos assim extraordinários, né, da reverência que eles prestavam nesse trabalho, tá? A ponto de que quando eles estavam traduzindo, chegavam na palavra Deus, eles trocavam de pena. Só para você ter uma ideia de tamanha era a reverência, né, desses escritores, né, que tiveram esse trabalho de preservar os autógrafos, tá? Copiando eles, que nós chamamos de apógrafos. Os apócrifos e pseudos-epígrafos, tá? Então, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, tá? Apresentam erros, tá? Para quem não sabe, esses livros que eu citei aqui, eles fazem parte da Bíblia Católica, tá? São 7 livros que fazem parte da Bíblia Católica. A Bíblia Protestante tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73 livros, tá? Entre eles Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, tá? Que foi um escriba de Jeremias, tá? Entre outros, tá? Eles contêm erros, tá? Eles contêm doutrinas falsas, eles contêm divergências, eles contêm contradições, tá? E eles não faziam parte dos escritos, tá? Da Bíblia hebraica, tá? O Velho Testamento é a Bíblia hebraica, e esses livros, tá? São todos do Velho Testamento, tá? Porém, eles não faziam parte da Bíblia hebraica. Por isso, na Reforma Protestante, tá? Adotou-se apenas os 66 livros, tá? Da Bíblia, tá? São 27 do Novo Testamento e 49 do Velho Testamento. O Velho Testamento, né, está dividido lá no Pentateuco, na Lei, nos Cânticos e nos Profetas. Ok, meus queridos, vamos lá para o terceiro tópico, a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto, tá? O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno, tá? Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é verdade, João capítulo 14, versículo 6, tá? E a sua palavra também é a verdade, tá? Então, se Deus é a verdade, a Bíblia não pode ser mentira, tá? Então, a Bíblia afirma que Deus é verdade e a palavra de Deus também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta, tá? Então, crer em Deus, meus queridos, tá? É crer nisso, que Ele é a verdade, que a sua palavra é verdade e que é impossível que Deus minta, tá? É impossível que Deus minta, é impossível que Deus te engane, é impossível que Deus seja infiel, tá? É impossível. Quem crê nele, tá? Não
acredita nisso. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Tá? Então, o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Tá? Deus é verdade, você tem que crer em Deus, e para você crer em Deus, você tem que conhecer as Escrituras. Tá? Não existe fé no Deus verdadeiro, não existe crença verdadeira no Deus verdadeiro, se não tiver base bíblica, uma base coerente bíblica. Tem muita gente que pega algumas partes da Bíblia, né, para crer e despacha outra parte, ou seja, não aceita todas as verdades, somente algumas verdades, e cria um Deus a partir de meias verdades bíblicas. Porém, toda a palavra de Deus é verdade, toda a palavra de Deus é confiável, toda a palavra de Deus revela um Deus único, manifestado em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E esse é o Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus do Velho Testamento. Isso pira na cabeça de algumas pessoas. Como pode um Deus do Velho Testamento, aparentemente, né, irado no Velho Testamento, se tornar o Deus bondoso que é Jesus Cristo? É porque você não conhece o Deus irado em Jesus Cristo e também não conhece o Deus bondoso, aleluia, do Velho Testamento. Mas se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você, tá? Aleluia. Se você se afastar dele, tá? Essa é a pior coisa, tá? A pior tormento que o ser humano pode ter é o seu afastamento de Deus. E hoje a maioria está sofrendo porque está afastada de Deus. Se achegue a Deus, se achegue a Deus, e você vai ver que Deus te ama, Deus te conhece, Deus conhece os teus pecados, e Ele não está chamando santo porque todos pecaram. Ele está chamando a humanidade para se achegar a Ele. E se Ele está nos chamando para chegar a Ele, nós podemos ir a Ele com confiança, sabendo que nós não seremos consumidos, porque é Ele quem está nos chamando para ir. Tá? A tendência seria nós sermos consumidos na sua presença por causa da sua santidade e dos nossos pecados. Mas como é Ele que está nos chamando, nós podemos ir com confiança, em nome de Jesus Cristo, que nós seremos aceitos e não seremos destruídos pela sua glória, aleluia, mas iremos receber um corpo que vai conseguir captar e conviver com essa glória na presença dele para todos sempre. Tá? A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é definitiva